Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos à Rede Mais a Gente. Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos à Rede Mais a Gente. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à Rede Mais a Gente. Estão me ouvindo? Muito bom recebê-los aqui. Hoje, né, nós vamos ter um convidado muito especial. Bom, meu nome é Elvira Menezes, a minha empresa faz parte da Rede Mais a Gente, sou representante da Joy Rio Turismo, e a Rede Mais a Gente é uma organização colaborativa, né, somos 40 agentes de viagens, fruto, né, de um projeto do Sebrae que iniciou há 4 anos, e nós estamos sendo preparados com capacitações para essa nossa retomada, né? São consultorias, capacitações muito importantes para isso. E nós já fazíamos lives, né, desde 2020, e hoje é a nossa primeira live de 2021. O nosso convidado é o senhor José Roberto Oliveira. Ele está bem longe, sabe, gente? São Miguel das Missões, lá na Argentina, praticamente na divisa da Argentina. Ele já está por aqui, mas antes eu vou... porque antes o Instagram deixava a gente passar fotos, né, gente? E aí, para vocês entenderem um pouco o que é São Miguel, eu vou passar, porque eu não consigo passar junto. Vou mostrar para vocês um pouco, antes dele entrar. Essa é uma foto de São Miguel das Missões, para vocês olharem, vocês vão entender melhor, tá? O que é o que nós estamos falando. Eu vou convidar o senhor José Roberto para estar aqui conosco. Vamos lá. Ele já vai aceitar. Só um minutinho. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. É um prazer, gente, recebê-los aqui. Boa noite. Está me ouvindo? Sim, Elvira. Te ouço bem. Todos também estão me ouvindo? Estão ouvindo bem, seu José Roberto? Sim, sim. Então, eu estava... gente, a tecnologia, ela muda, né? E nós tínhamos, o senhor José Roberto, ele tem, antes até de apresentá-lo, nossa, uma coletânea de fotos, que só de olhar já babei e já quero estar lá, entendeu? Mas a gente não consegue mais passar aqui no... Eles mudaram as regras. Bom... Essa apresentação que eu te mandei é a apresentação que eu vou fazer depois amanhã para todos os operadores maioristas brasileiros e internacionais lá em Gramado. Né? Ai, que bacana, mas depois só conta. Deixa eu apresentar o senhor. Peraí, senão depois você vai contar tudo para nós. Gente, o seu José Roberto Oliveira, ele tem um currículo assim que eu tive que pensar. Ele é um estudioso. Como eu pedi ajuda para o gerente dele, do que, se eu fosse ler o currículo dele aqui, a gente ia ficar 1 hora. Eu vou falar as principais. Quer dizer, não, eu estou falando sério, o senhor sabe disso. Bom, gente, ele é sócio da Pousada das Missões. Ele eu estou até com colinha, porque não dá. É pesquisador sobre a história das missões, ex-professor universitário de várias universidades renomadas aí no Sul, engenheiro, especialista em administração e mestre em desenvolvimento. E aí, eu vi lá também que ele é escritor, gente. Ele tem alguns poucos livros, eu vou falar o nome de 2 aqui. Olha só, Pedido de Perdão do Triunfo da Humanidade, é isso? Isso, é esse aqui que está aqui. Ó. Tá. Tem um outro, gente, Índice da Capacidade Humana e Social do Desenvolvimento. Está aqui embaixo. Eu achei bárbaro esse aqui, ó, Relatório da Guerra Guaranítica, 1754-1756, escrita pelos jesuítas Martins Livreiro. Olha, depois a gente vai tocar... Eu só dei uma prévia, pessoal, de quem está aí para falar com a gente sobre São Miguel das Missões. O nosso tema hoje é Missões Jesuíticas dos Guaranis, Patrimônio da Humanidade do Sul do Brasil.
O porquê dessa escolha por parte da Rede Mais Agente? Nós estamos falando de destinos, né? O sonho, ele continua. E o nosso Brasil é aquele que tem um pedacinho que nunca, às vezes, a gente conhece. E esse é um deles. Ele vai falar melhor a localização, quantos quilômetros de Porto Alegre. O senhor está lá na divisa com a Argentina, é isso? Estamos a 80 quilômetros da divisa com a Argentina. Beleza. Seu José Roberto, conta pra gente como começou, o que é... Eu acho que são duas coisas. A história, não sei se vai pôr linkado, mas São Miguel das Missões, que é uma cidade, um município, porque, não sei se é porque ela surgiu, e o que são as missões jesuíticas. A palavra Muito é bem. sua. Tá bem, Elvira. As missões são o início do processo de cristianização na América do Sul. Certo. Os jesuítas, então, lá naquele período pós-descobrimento, iniciam processos de tentar cristianizar os índios guaranis, especialmente. No início, eles saíram pelas florestas, né, e batizavam os índios, mas aquilo não funcionou. Então, eles iniciaram um processo chamado reduções. O que era uma redução? A redução era reduzir mesmo. Pegar índios que estavam num raio de 40, 50, 60 quilômetros e traziam para um ponto para fazer urbanismo, para fazer cidade naquele lugar. E ali ensinar as técnicas de trabalho, ler, escrever, todas as artes de ofício necessárias, né? Claro que elaborar uma agricultura importante, uma pecuária importante, que era para ter alimento naquelas reduções. Certo. Então, esse é o processo que aconteceu. Tem umas coisas importantes para a gente entender todo esse conjunto, vamos dizer assim. Os principais escritores do mundo escreveram sobre essa experiência e reconhecem ela como uma das experiências mais importantes que o cristianismo produziu em toda a humanidade. Ela ocorreu de 1609 até 1768, que é o ano da expulsão dos jesuítas dessa região aqui. Certo. E do que nós estamos falando? Esse processo todo, quando eu falo dos grandes escritores, eu estou falando de quem? Por exemplo, Paul Lafargue. Quem é Paul Lafargue? Né? Um dos maiores escritores do mundo. Kautsky, Voltaire, né? Voltaire e o Montesquieu, o Iluminismo, né? Voltaire chama as missões de triunfo da humanidade, para tu teres ideia. Imagina, né? O principal escritor do Iluminismo no mundo. Nossa. E por que ele chama assim? Porque naquele período, no mundo de reis, este lugar no mundo era um dos únicos lugares em que haviam eleições anuais. Todo ano o povo se reunia e escolhia por voto direto os dirigentes daquele próximo ano. Então, imagina, por exemplo, no mundo de reis, imaginar que tivesse um lugar do mundo onde se escolhiam por votação, né? Então, isso que Voltaire chama de triunfo da humanidade. E tanto que isso é elemento central para a ideia da Revolução Francesa, que é a ideia do voto, que é o povo votar, que é a ideia da democracia, né? Então, veja que nós, aqui no Brasil, conhecemos muito pouco dessa história magnífica que mudou o mundo inteiro. Olha só, o senhor sabe que as pessoas chegam, falam muito da Serra Gaúcha, o brasileiro em si. É a Serra Gaúcha, é Porto Alegre. Inclusive, já me fizeram uma pergunta aqui, e eu vou pedir, gente, quem puder, tem um local para perguntas, só para a gente não perder todas, uma eu já vi. E colocando a pergunta ali, fica mais fácil depois para a gente responder no final e perguntar ele. E o que acontece? Isso que ele está falando é muito importante. É por isso que a Rede Mais Agente está chamando o senhor para poder a gente conhecer um pouco do que nós temos de riqueza aqui, que até então quem dava valor era o pessoal de fora. Os de fora, sim.
Nós aqui recebemos, por exemplo, a Pousada das Missões, recebe gente do Japão, da China, da Índia, franceses, né? Eu mesmo comecei a prestar atenção nessa história. Eu era um engenheiro, professor da universidade, lá de áreas, digamos, científicas, né? Mesmo morando aí, o senhor não dava importância, por exemplo, o morador local não dá importância também para essa história? Agora, há 30 anos, sim, mas antes não. Então, o que ocorria? Por exemplo, com a vinda dos franceses para cá, em grande quantidade, eles diziam, vocês são uma das maiores experiências do cristianismo em toda a humanidade, que é a mesma coisa que Lugon, o próprio Paul Lafargue escreveu sobre isso, né? Então, e a gente não sabia disso. E daí, mas o porquê disso? É muito importante entender o porquê disso. Por exemplo, Montesquieu chamou de primeiro estado industrial da América. Imagina, nossa. A primeira fundição de ferro, de aço, né? A primeira fundição de aço da América, comprovadamente, foi aqui nas Missões. Nossa. Então, veja, tinha toda uma tecnologia extraordinária. Mas, voltando um pouquinho, então. Então, esse é para compreender isso. E por que nós não sabemos disso? Por que você não sabe de uma história que encantou o mundo inteiro? Por um motivo muito simples. Por quê? Porque aqui, até 1828, era território da Espanha. Compreende? O mundo português, nosso, luso-brasileiro, escondeu completamente essa história. Por isso que, por exemplo, tem o principal filósofo italiano dos anos 1700, né, que é o Muratori. Ele escreve um livro chamado O Cristianismo Feliz dos Jesuítas na América, aonde ele utopiza assim, que aqui era o lugar mais perfeito, que tudo aquilo que Cristo tinha pensado em termos de fraternidade, de união, de amor às pessoas, e depois eu vou falar sobre isso tudo aconteceu aqui nesse lugar. Então veja, e por que não se sabe disso no Brasil mais potentemente, né? Só, digamos, na cátedra, nas universidades, né? Sim. Exatamente por que não estão nos livros escolares? Nos livros escolares de quem está naquele período escolar de história, isso não é tão firme assim, não sei. Eu fiz turismo, não se fala. Porque quem constrói a história é o vencedor, né? Por exemplo, por que nós sabemos tanto de Minas? Por que nós sabemos tanto de Salvador, do Rio de Janeiro, de São Paulo, né? Porque, obviamente, ali está o vencedor, né? Ali está quem dominou o território. Então, isso é importante a gente, até para os dias de hoje, para a gente pensar como se hegemoniza as ideias, né? Como é que alguém, né, diz que tal coisa é boa e tal coisa é ruim, né? Então, isso que aconteceu. Mas, por exemplo, tem um filósofo muito interessante que ele diz o seguinte, ó, aí se observavam as leis, reinava uma civilidade exata, os costumes eram puros, né? A fraternidade feliz unia os corações. Todas as artes de necessidades estavam aperfeiçoadas, né? A abundância era universal. E ele termina dizendo, o mundo novo que estamos procurando realizar não pode menosprezar a lição fornecida. Ou seja, aquele mundo utópico, né, até para os dias de hoje, né, um lugar que todo mundo cuida de todo mundo. Eu acho que está até muito ligado nos dias de hoje. Tudo isso que mas veja que se nos dias de hoje, se você andar aí por Niterói, né, sair aí pelo Rio, né, e olha as tuas periferias, você vai ver que a nossa humanística, que a nossa humanidade, se dá para chamar assim, né? Nós não conseguimos resolver os nossos problemas hoje, né? Eu te vejo, por exemplo, né, negra, assim, né? Que eu acho lindo isso, né? Veja como nós até hoje temos uma dificuldade imensa de lidar com esses temas, né? Então, veja. E aqui não, aqui durante 160 anos, essa utopia de cuidar do outro, de amar o outro, né?
de ser solícito. Imagina, por exemplo, as viúvas e os órfãos tinham um lugar especial onde eram cuidados, e toda a comunidade trabalhava para eles. Levava comida. Ah, é? Isso em que época? Em que época isso, mais ou menos? Entre 1609 e 1768. Entendi. Mas aí já existia São Miguel das Missões? Não, São Miguel das Missões ele nasceu... Tá. Porque exatamente, o São Miguel, ele termina, o São Miguel, redução jesuítica, ele termina com a expulsão dos jesuítas, vamos dizer assim, em 1768. Ok. Mas desde a fundação lá, que é 1632... 1632. Isso. Já o fundador, né, foi o que introduziu o gado no Rio Grande do Sul. O gado é introduzido pela redução de São Miguel. Então, toda essa cultura do churrasco, do chimarrão do Rio Grande do Sul, né, nossa erva mate, certo. Tudo isso é um processo que inicia lá naquele período, exatamente com os guaranis, que era a base cultural daquele período, mas que vem vindo, e depois da expulsão dos jesuítas, essa vida segue, as pessoas seguiram vivas, né? Entendi. E essa cultura e o jeito tchê do Rio Grande, aí, né, que a gente diz assim, segue vivo até hoje. E é tudo nascente lá daquele São Miguel. Tá, só para o pessoal entender, assim, quem está nos assistindo, conseguir se localizar. Porque as pessoas que estão nos assistindo e quem vai assistir a live depois, levando para o lado do turismo e o que a gente tem. A quantos quilômetros, que foi uma pergunta, o senhor está de Porto Alegre? São Miguel das Missões está? Quantos quilômetros, mais ou menos? Ou em horas? São cerca de 6 horas de ônibus, né? Um pouco menos que 500 quilômetros, né? Então, nós estamos distantes de Porto Alegre, né? Mas nós temos aeroporto, por exemplo, o aeroporto próximo, de Santo Passo Fundo, Ângelo, né? É Passo Fundo ou Santo Ângelo? Santo Ângelo. Tá. Isso. Santo Ângelo é uma das reduções jesuíticas. Restaram 7 reduções aqui desse lado. São Borja, primeira, né? São Borja, você já ouviu falar. Uhum. São Borja, o que é São Borja? É onde nasceu Getúlio, o Jango, né? Que eram missioneiros, né? Depois tem São Luís Gonzaga, São Nicolau, São Lourenço, São Miguel, São João Batista e Santo Ângelo. Eu estou falando de Santo Ângelo hoje, né? Tá. Então, eu estou transmitindo daqui. Então, que é onde é a universidade aqui. A Universidade de Santo Ângelo, tá ok. Isso. Então, todo esse processo histórico, né, ele reflete nisso que os turistas enxergam aqui. E o que enxergam? Enxergam um patrimônio cultural da humanidade. É isso que eu queria saber. É isso que eu queria saber. O que quem for visitar vai encontrar, fora um roteiro que o senhor já comentou comigo, que eu quero que você explique essa criação, porque o senhor, entre outras coisas aí, atividades, o senhor foi criador do Circuito Internacional das Missões Jesuíticas. Eu achei isso bem bacana, eu quero que o senhor fale depois, em conjunto com os técnicos da Argentina. Na verdade, o senhor fez isso em 94. Foi o primeiro projeto integrado do Mercosul. Perfeito. Então, veja, isso nós vamos falar lá no finzinho da nossa prosa lá. Né? Com certeza. Olha, uma coisa. Primeiro falar das coisas daqui. Já estão falando que o senhor é história viva. Eu quero saber se nós chegarmos... Quem chegar aí com a gente, os turistas, o pessoal, que a gente vai ter grupo, vai ter pessoas para ir. O senhor vai estar aí para contar a história para nós? Quando as pessoas pedem... Não, quando as pessoas pedem, eu gosto muito disso, eu sou muito conversador, né? Daí eu vou a São Miguel, aqui em Santo Ângelo, né? Lá na pousada. Eu estou toda semana lá, então a gente prosegue. Mas isento disso, nós temos um conjunto importante de guias na região, que são profissionais, né, de primeira linha aí, e que trabalham super bem com os grupos que chegam aqui, né? Então, para mim seguir uma linha de pensamento,
Vamos lá. Então, nós temos um patrimônio cultural da humanidade, que é aquela primeira imagem que você mostrou lá, né? Uhum. É o único patrimônio cultural da humanidade do Rio de Janeiro para baixo, no Brasil. Sério? Tu passa por São Paulo, sim, tu passa por São Paulo, tu passa pelo Paraná, por Santa Catarina, todo o Rio Grande do Sul, e só tem um patrimônio cultural da humanidade no Sul, para você ver a importância mundial do que nós temos aqui. Que maravilha! E por que a Unesco, que é o órgão, né, que detém o poder, né, por que ela determina as missões como patrimônio cultural da humanidade? Porque aqui, além do processo arquitetônico, que é super importante, aqui se realizou uma das maiores façanhas da humanidade, em termos de fraternidade, de união. Lembra que eu falei lá no início? Lindo, então, achei lindo. Isso, aqui é o lugar para isso, para você compreender como é que o ser humano pode ser melhor. Né? E ainda acontece isso agora, quando eu chego para visitar, ainda tem esse envolvimento, essa cultura. Sim, de cuidar um do outro. Mais do que isso, aqui você tem uma espiritualidade presente. Ai, que delícia. Já quero. Para quem sabe do que eu estou falando, né? Sim. Algumas pessoas compreendem mais o que eu quero dizer com isso. Então, aqui tem uma... Ó, fiquei todo arrepiado. Então, eu compreendo. Aqui tem uma egrégora, né, energética, espiritual, em que, não vou dizer todos, mas 90% das pessoas que vêm para cá dizem: este lugar é um lugar para sentir coisas. Ai, que delícia. Que maravilha. Então, tudo que nós estamos precisando. Tu sabe que existem alguns lugares no mundo onde tem essas coisas, né? Sim. Então, e daí o conjunto todo que tem, por exemplo, nós temos ali perto de São Miguel, tem um lugar que foi o lugar da morte de 3 santos da Igreja Católica, né? Joaquim Gonzalez, Afonso Rodrigues e Tom de Castilhos. Esse lugar, que é o Caró, é lugar de cura de câncer. A canonização desses santos se deveu exatamente à cura de câncer. Então nós recebemos gente do mundo inteiro que vem buscar a água, que é considerada milagrosa ali, e essa gente então leva para os seus lugares, às vezes conseguem trazer os doentes também, né? Então é um lugar muito especial para isso. Então, também do ponto de vista espiritual, há muito para fazer aqui na região. Por exemplo, tem grupos, vamos falar de perfil de consumidor agora, né? Para quem já tem muita gente aí da área de agência, né? Então, por exemplo, para quem gosta de turismo religioso, né? E esse é um outro exemplo de coisa que é aquela mesmo comentário do início. Por que o Brasil não sabe que nós temos os 3 primeiros santos da Igreja Católica aqui? Eu não sabia. Eu não sabia. Por que será? Exatamente pelo mesmo motivo de antes, porque esses santos são de uma base espanhola. Não são cultuados aqui como santos brasileiros. Digamos, qualquer lugar do mundo iria dizer: bom, nós temos 3 santos de cura de câncer, é uma coisa maravilhosa o que acontece lá. Aqui não se fala por quê? Porque nem a Igreja brasileira diz isso para todo mundo. Por não quê? reconhece, não reconhece. Né? Não, reconhece, reconhecido mundialmente, né? O Papa, agora, o Francisco, eu tive com ele ali em Assunção, nessa vinda dele agora, né? Ele falou claramente sobre Roque, Afonso e João, que eram jesuítas, né? Ele também é jesuíta, né? Então, digamos, claro. Então, são canonizados, né? São santos da igreja. Então, isso tudo é importante para a gente compreender. Outras coisas que nós temos na região, outro perfil de consumidor. Toda essa gente, por exemplo, que faz caminhadas, né? São peregrinos. Peregrinos. Aquele pessoal que faz muitas caminhadas longas. Sim, nós temos peregrinações, desde pequenininhas. Vou dizer as pequenininhas primeiro. Nós temos caminhadas hoje de 1 dia. Para aquelas pessoas, por exemplo, que não gostam de caminhar, mas que querem igual ter essa experiência nas missões. A partir de São Miguel, nós temos uma caminhada de 1 dia. Tem caminhada de 3 dias, que daí sai de São Miguel e vem até Santo Ângelo.
caminhadas de 8 dias, que sai... 8 dias de caminhada? Calma. 8 dias, que sai de São Nicolau e passa por São Miguel, obviamente, e vem até Santo Ângelo. Caminhadas de 14 dias, que sai de São Borja e que chega até Santo Ângelo. E caminhadas de 30 dias, como o Caminho de Santiago, que sai desde o Paraguai, nas primeiras reduções, lá de 1609, e vem vindo pela Argentina e chega até as missões do Brasil. Esses são 30 dias de caminhada. Então tem para todo tipo de público, né? Todo tipo de público, desde aquele público, digamos, que gosta, que nem quer caminhar também, tem outros que, então, é um tipo de público bem interessante. Lá em São Miguel, tem diariamente uma coisa chamada benzimentos. Eu não sei como é que vocês chamam aí. São benzedores. Não, é conhecido como benzedor. É conhecido como benzedor. Esses benzedores são parentes dos antigos pajés. Gente, eu tô apaixonado. Gente, eu tô... E que vem nessa tradição, e que vem nessa tradição milenar e que casou com o cristianismo. Gente do céu. Compreende? Nós temos uma das benzedoras lá. Olha, o pessoal, só para você saber, só para você saber como está aqui, o que está sendo comentado, que maravilha, eu não sabia, o nome dos santos, nós temos agente de viagem, nós temos clientes, tem uma pessoa que perguntou aqui qual o nome dos santos e o nome do lugar, aquele que acho que o senhor falou do câncer, é o Roque Gonzalez, Afonso Rodrigues e João de Castilhos. E o lugar se chama Caaró, que é um nome guarani, né? Mas que é um lugar tradicional, tem um santuário super importante. Caaró. Bem assim como a gente diz, Caaró, né? E esse lugar, por exemplo, a gente sempre diz que os turistas, quando venham, tragam uma cumbuca, tragam alguma coisa para levar a água milagrosa essa lá para os seus parentes, para o seu lugar. Né? Então é um lugar imperdível. Então, tu compreendeu. Então, tem todo esse lado místico, tem todo o lado histórico das peregrinações, claro, histórico-cultural. Vamos lá, histórico-cultural. Aí tem o lado místico, o lado de caminhadas, que o senhor falou. Isso, é isso? Isso. Mas deixa eu seguir um pouquinho. Tem também esse grupo dos pesquisadores das universidades. Por exemplo, o pessoal da arquitetura. Para tu teres ideia, nós recebemos já há muitos anos, todo ano, o grupo da Universidade do Chile, que vem estudar o barroco missioneiro na América, que hoje chamamos de helenismo sul-americano, um trabalho de pós-doutorado. Né? E eles vêm estudar e ficam aqui conosco, ficam às vezes 15 dias aqui trabalhando com as comunidades e tal, né? Estudando o barroco, o helenismo na América, né? que é especialmente São Miguel. Então, pesquisadores da área de arquitetura, de filosofia, de psicologia, né? Por exemplo, todas essas áreas que estão relacionadas às humanísticas. Né? Por quê? Voltando à velha explicação de antes. Porque aqui ocorreu um dos maiores milagres da humanidade em termos de construção de sociedade. Né? Porque, pensa um pouquinho, os índios que, quando os primeiros padres chegaram, todos viviam na Idade da Pedra, polida. Né? O senhor está, olha só, o senhor está encantando. Nós temos aqui uma pessoa, a Kátia, ela falou assim, adoraria passar uma tarde tomando um chimarrão com esse senhor, adoro escutar histórias. Olha o que está acontecendo já, olha só. Era uma agente de viagem. Olha o que está acontecendo. Aí a outra agente de viagem, vamos, Kátia. Olha o que o senhor já está indo. Está indo. É uma integrante da Rede Mais Agente, as duas também. Deixa eu te dizer, então. Então, nessas coisas todas, então, pesquisadores, então, por exemplo, para quem quer vender nas universidades, ou mesmo nas escolas, por exemplo, vocês têm aí no Rio e nas adjacências, um conjunto em Salvador, em todos os lugares, tem as escolas dos jesuítas, né? Sim. Ali está aberto para trazer para cá. É só organizar as excursões e vender para eles. Né? Por quê? Porque
especialmente para os jesuítas, isso está aberto. As PUCs, né? As Pontifícias Universidades Católicas, que são, né? Estão por aí. Então, há muito cliente para cada tipo de turismo que, digamos, que a gente pode oferecer nas missões. Uma outra área super importante, a antropologia. Nós aqui recebemos nas aldeias, nós temos hoje 3 aldeias guaranis na região. Nós recebemos, por exemplo, estudiosos, turistas, muitos alunos. Nós, só de alunos, recebemos 60 mil alunos por ano aqui para visitar as aldeias. Nossa, que maravilha, gente! Então, significa o que isso? Obviamente, eu me lembro de uma jornalista da Benetton, lá de Milão, né? Quando ela veio para cá. Eu levei ela lá em São Miguel, na aldeia lá, tem 246 índios na aldeia lá. Ela chorou o tempo inteiro, mas era um choro assim, daí ela dizia, você me trouxe como se eu desse um mergulho de 2000 anos na minha história. Nossa! Sim, compreende? Eu estou apaixonada. Olha, então, o senhor tem me falado um roteiro, o que o senhor está falando agora, o senhor está encantando a nós todos. Você pode ter certeza disso. Então você imagina que tudo isso está aí. Né? Por exemplo, a artesania, o artesanato dos guaranis, você vê eles fazendo, você vê que você está trabalhando com uma coisa de 4, 5, 6, 8 mil anos atrás, eles repetem isso, obviamente, na sua cultura, né? Na sua antropologia. Outra coisa importante, os corais guaranis que nós temos aqui. Tem excursões que querem apresentação dos corais guaranis. Acho que nós vamos querer. Nós da Rede Mais a Gente vamos querer. Isso. Então, são, assim, ó, é inacreditável o tom de voz dos guaranis. Né? Então, é uma coisa belíssima. Mexe lá com... É como se fosse um canto para o espírito das pessoas. Nossa, o que eu entendi é que, assim, são tantas vertentes que São Miguel das Missões nos oferece, que é difícil falar que alguém não vai se agradar. Perfeito, exatamente. Eu estou fazendo essa analogia. Por exemplo, não sei. Perfeito. Por exemplo, alguém que gosta, por exemplo, de esculturas, né? Nós temos toda aquela imaginária missioneira que foi construída de 1609 até 1768 pelos índios, pelos jesuítas, né? São obras-primas mundiais que estão aqui nos nossos museus daquele período e que, por exemplo, para a gente... eu tenho um amigo, o Carlos Vergara, que é aí do Rio, né? Conheço o Carlos Vergara, eu conheço ele. Ele é meu irmão. Ele é meu amigão, assim, né? Eu estive no ateliê dele, ele é maravilhoso, em Santa Teresa. Ele vem para cá e eu ando com ele e nós ficamos pensando coisa. Agora, ele está trabalhando hoje, ele e o João, que é o filho dele, eles estão trabalhando um projeto de um grande monumento em São Miguel. Ai, que lindo. Eu estive no ateliê dele com turistas uma época e a gente foi e eu me encantei. Ele sempre me manda tudo que ele está fazendo. Ele é um artista, sim, de primeira linha, Vergara. Meu amigo dele. O ateliê dele em Santa Teresa é algo assim... Eu mandei para ele, essa semana agora eu mandei para ele os meus livros, porque o último ele não tinha lido ainda, né? Daí o do relatório da Guerra Guaranítica, daí para que ele possa elaborar melhor ainda o desenho, digamos, desse trabalho. Né? Certo. Assim, então nós temos e nós recebemos, paralelamente digamos, às agências, às operadoras, nós recebemos, por exemplo, grupos de motociclistas que vêm aí do Rio, da Bahia, de São Paulo, de Minas, de todo lugar. Né? Porque essas motos caras, né, que você sabe... E eles não são motoqueiros, são motociclistas, né? São motoqueiros, exatamente. Não é motoqueiro. E não gostam que se chame assim. Não, eles não são motoqueiros, eles não são. Nós recebemos em grande quantidade eles, né? Então, vir para cá é mergulhar na formação da América Latina, né? É compreender esse mundo nativo que vivia aqui, compreender também as histórias que ocorreram. Por exemplo,
agora nós estamos vivendo um período bem interessante das missões, porque o Papa Francisco é jesuíta, né? Então nós Certo. temos uma inter-relação aqui da América Latina muito grande com o Vaticano, temos vários projetos andando aqui na região com relação ao Vaticano, então é super importante tudo isso. Bom, vamos contar umas coisas assim da história. Certo. Você sabe que nós Nossa, tivemos gente, ele já falou. Vocês acham que ele ainda não falou a história? Ele é um livro. Olha, até para ele tomar uma água, falar uma coisa que estão perguntando aqui. Me perguntaram sobre a pousada. A pousada das missões a qual ele é sócio é São Miguel das Missões. Sim. Então, a Rita que perguntou, ele está na mesma quilometragem, Rita. A pousada dele. Fica ao lado. A Pousada das Missões está ao lado do Patrimônio Mundial. Do patrimônio. A Exatamente. cerca da divisa por exemplo, os ônibus, os carros que vêm que vêm ficar conosco ali, deixa Então, ali no estacionamento e anda 100 metros e já está dentro das ruínas. Lá. No final a gente vai falar mais sobre localização, essas coisas, mas na realidade, nós que estamos... eu penso que é meio complicado chegar por Porto Alegre. Sim, o ideal seria chegar por Santo Ângelo, não sei. Ou então fazer às 6 horas, né? Sim, pode chegar por Santo Ângelo, aqui o voo é da Azul, né? Aqui Santo Ângelo agora é da Azul, mas se fala que outras companhias querem voar agora, depois da pandemia, tem várias querendo negociar a chegada deles aqui. Então, mas quem quiser chegar por Porto Alegre, por exemplo, pode fazer outras coisas no meio do caminho, né? Que não deve precisa ser muito interessante. Não pode sair não precisa ser uma pernada de Porto Alegre até aqui. Pode, no meio do caminho, tem Rota das Terras, tem pedras preciosas ali naquela região de Soledade, que é lindo, 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 né? Então, já entrando numa outra pergunta da Sandra, ela falou se um final de semana dá para conhecer essas maravilhas. Eu acho que não. Quer dizer, estou falando acho da minha... Porque entre viagem, se eu quiser ir parando, o que o senhor aconselha em termos de... Sugere? Os grupos do Rio de Janeiro eu acompanhei muitos. Tinha um grupo que vinha muito para cá que chamava IVI. Era um grupo chamado Invitation à la Vie. Era um grupo de franceses que tem um grupo no Brasil e a coordenação era aí do Rio. Certo. Eles sempre faziam em 3 dias efetivos de missões. Então, isso dava 5 dias, vamos dizer, um para vir, um para ir e 3 dias para ficar. Né? Então, gente, por tudo que ele falou, tá dando para entender aí, ó, 5 dias, isso. Vamos lá. Não, e tem muitas outras coisas. Né? Então, por exemplo, se a gente quiser fazer uma rodada pela região, ver, por exemplo, apresentações gauchescas, por exemplo, participar tem lugares maravilhosos, assim, tipo Centro de Tradições Gaúchas, que daí dá para dançar, dá para fazer coisas. Agora, essa ida, que eu até interrompi o senhor, que o senhor falou que a gente pode ir parando, mas a gente pode parar, mas o nosso destino final seria já chegar na pousada da Missões e dormir lá, ou a gente precisa fazer uma parada para poder dormir? Não. De Porto Alegre para cá são 6 horas, né? Então é super tranquilo, né? Assim, quem quiser fazer rodoviário de Porto Alegre para cá. Mas quem quiser chegar de avião aqui, daqui é minutos para chegar em São Miguel, né? Daí é curtinho, né? Certo, aí pode ter ônibus fazendo o receptivo aqui, normal fazer a região, né? Certo. Então, vou voltar um pouquinho para a história, que eu acho que é importante, sempre é encantador. É só para o senhor respirar. Vamos embora. Está encantando todo mundo. É que assim, está uma mistura, só para você entender. A gente queria a história. Só que todo mundo está se encantando tanto que já estão querendo saber dias, horas, né? Mas nós vamos está super bom. Não, e a minha ideia é exatamente essa. Como eu, na verdade, também, eu desde que me aposentei, tenho me aproximado muito da operação turística, né? Tá. Tanto, por exemplo, que eu sou convidado para fazer, por exemplo, a última palestra eu fui a Madrid fazer uma palestra para os operadores de lá. Então, depois, no final você vai me contar dessa... Gente, ele me mandou uma apresentação que, infelizmente, se fosse numa sala fechada, vocês iam... Eu fiquei assim, babando. É uma história, uma coisa louca, assim. Infelizmente, não dá para passar as fotos aqui.
Mas é uma coisa de louco. Mas é bom porque fica para a gente ver ao vivo e a cores. Não, e uma Né? hora a gente pode fazer um trabalho via Facebook, daí dá para passar, né? Isso, exatamente. Ou podemos fazer também via um outro, a gente já fez um treinamento sobre a pousada, a gente pode chamar o trade e o senhor apresentar isso, porque nós temos duas fases. Aqui, a live, a gente tem o nosso público final, tem agentes, aquela pessoa, aquele meu cliente que está assistindo, que vai depois desligar, eu gostei, o cliente da Rita, o cliente da Sandra, de todo mundo. E nós podemos depois montar uma sala fechada, porque está sendo muito interessante. Muito bacana. Tranquilo, tranquilo. Assim, ó, então voltando um pouquinho na história. Tá. Então, para compreender essa América, antes da chegada dos europeus e africanos, então, é preciso compreender que a América era um conjunto, obviamente, de indígenas morando nessa América. Quando os jesuítas chegam, eles se preocupam muito, porque já começavam a escravidão dos nativos, né? Sim. E eles, então, fazem todo um trabalho, que é o trabalho dos jesuítas, eles escrevem o Guarani, o Tupi-Guarani, o Guarani, né? Eles escrevem ele. Então, Ruiz de Montoya é muito importante. Nesse período tem aquela história do ataque dos bandeirantes aos Guaranis, que vão buscar eles como escravos, né? Certo. E acontece uma batalha importante que encerra esse processo todo, que é uma batalha chamada Mobororé. Mas isso, vindo aqui para a região, nós vamos mostrar essas coisas para vocês. Né? Surpresa. Olha aí, gente. Bom. Isso. Além disso, nós temos, então, daí passa uma série de anos calmos e esse processo todo se desenvolve. E daí vem isso que chamam de a grande experiência do cristianismo, né, no mundo, que é a experiência das missões. Então, daí, a partir de 1680, as coisas se acalmam, né? 1682 começa um novo modelo de fixação, com estruturas muito maiores. Antes as igrejas eram de madeira, né? E depois eles constroem de arenito e trazem grandes arquitetos da Europa. É importante pensar, quem eram esses jesuítas? Eles eram filhos das principais famílias europeias daquele tempo. Vou dar um exemplo de um deles. Por exemplo, vamos pensar, por exemplo, Antônio Sepp von Hechingen. Quem é esse cara? Esse cara é um príncipe. O pai dele era o rei de Calten, que é Caldaro hoje, né, na Europa, e que fica na região da Áustria, né? Antes eram condados e o pai dele era o rei daquele condado. Então, o que ocorre? Esse cara, ele era um dos principais compositores do barroco daquele período na Europa. Amigo dos principais, esses que até hoje nós escutamos e assistimos. O coro e o coral, né? E a orquestra do Antônio Sepp, aqui nas missões, sabe quantos indígenas tinha? Não imagino. Mil. Então, ele é o cara que inventa a harpa paraguaia. Tô passada. Você lembra da harpa paraguaia? Lembro. Quando a gente vai ainda ter que estar. Lembro sim. Quem cria ela é esse Antônio Sepp, que pega a harpa europeia de 72 cordas, saca uma linha no meio de cada uma, porque os índios tinham os dedos grossos, né? Certo. Então, e embaixo ele cria aquela caixa de ressonância, que é da harpa paraguaia. Lembra que tem uma caixa de ressonância? Tem uma caixa, Isso, exatamente. Exatamente. Então, essa é a harpa paraguaia criada aqui. E assim vai. Então, naquele período, há um grande desenvolvimento, né? Um grande desenvolvimento das artes, dos ofícios, né? São milhões de cabeças de gado, uma indústria fantástica que era toda ela, digamos, ao esplendor, né? Para tu teres ideia, os principais produtos que eram produzidos aqui e exportados para a Europa, o mate, fumo, algodão, açúcar, tecidos de algodão, bordados, rendas, objetos trabalhados em torno, mesas, armários, baús de madeiras preciosas que havia aqui na região, esculturas, peles, curtumes, arreios,
rosários, escapulários, mel, frutas de várias espécies, cavalos, mulas, carneiros, assim como excedente de diversas indústrias, como a de instrumentos musicais, que eram todas vendidas para a Europa, a partir do porto de Buenos Aires. Se produzia aqui... Ia para o porto Sim, ia para o porto de Buenos Aires, que era o nosso caminho, né, para a Europa. Né? Então, veja, aqui teve, então, tanto que Montesquieu chama de primeiro estado industrial da América. Então, eles conseguiram, digamos, um verdadeiro milagre, que foi tirar aquele povo do Neolítico e, muito rapidamente, colocar eles no melhor que a indústria mundial tinha naquele período. Né? Então, olha, é uma coisa fantástica que aconteceu. Então, e tudo era vendido, então, para a Europa, mas também aqui, por exemplo, Corrientes, Santa Fé, Lima, né? Lá no Peru, Buenos Aires. Tem um texto... Na América do Sul também era vendido, é isso ou não? Sim, para as principais cidades que começavam a formar naquele período. Tem um texto de um padre que leva 70 carretas de erva mate aqui até Lima, no Peru. Daí tinha que levar um exército junto, porque os índios do Chaco, ali daquela região do Paraguai, queriam pegar para eles a erva, né? A erva, então, né? A carga. Então, imagina, por exemplo, entre a ida e a vinda, tu está falando de 1 ano para fazer aquela exportação. 1 ano? Sim, porque imagina subir os Andes e tudo mais. Meu Deus. Então é super interessante as histórias que tem aqui. E vir para cá é conhecer... Porque o Brasil tem um problema. O Brasil ele vive de costas para a América Latina. Sim. A gente que é do turismo sabe, é muito mais fácil ir... Não tenho nada contra, é mais fácil subir. Vamos ficar quietos, é verdade. E aqui não, aqui é América Latina. Aqui é a história da formação dessa América. Né? Aqui, por exemplo, nós temos respeitos aos índios, aos negros, né? A todas essas etnias formadoras nossas. Aqui nós tratamos com o máximo respeito todos. Né? Por quê? Porque nós somos exatamente essa frente, vamos dizer, entre a brasilidade e o mundo espanhol, né? O luso brasileiro e o espanhol. Então, aqui é o índio. Aqui a gente convive exatamente... pertinho da fronteira, aqui raramente você encontra alguém que não fala espanhol, né? Então, aqui é um lugar para essas coisas. Bom, então, digamos agora, terminando a história. Então, lá pelos 1700 e 1740, aquelas histórias que eram divulgadas na Europa sobre aqui, de ter eleição, de ter fraternidade, de todo mundo ser muito igual, não ter rico nem pobre... Isso acabou criando muitos inimigos na Europa. E daí vem o final desse processo. Que esses inimigos se unem e montam uma guerra contra as missões. Essa guerra é a única guerra que junta Portugal e Espanha. Por exemplo, se você vai ver as lutas de Bolívar, né? Mais lá no norte, né? Aqui da América do Sul, é contra o Reino de Espanha. Se você vai ver, por exemplo, San Martín, no sul aqui, né? A libertação da Argentina, do Chile, né? É uma luta contra a Espanha, né? Tiradentes, por exemplo, o Tiradentes, era uma luta contra Portugal, era uma peleia contra Portugal. Era contra Portugal. Pois nós aqui temos um herói da pátria brasileira chamado Sepete Araju. Sepete Araju. O Vergara está fazendo um monumento para o Sepete Araju, que vai fazer aqui para nós. Né? Que bacana. Então quem é o Sepete Araju? É o único herói da pátria brasileira oficial, né, que está no Panteão da Pátria, lá em Brasília, e que é indígena. Só tem um. Indígena? Claro, o Sepete Araju era um índio, guarani. Né? Que bacana. E esse herói da pátria brasileira, ele está no mesmo nível de Dom Pedro, de Tiradentes, né? E ele é um herói que nasceu aqui, mas veja, ele é o único que contrapôs contra os dois exércitos, tanto Portugal como Espanha, que naquele momento se uniram para terminar com as missões. Então, muita gente hoje vem, pesquisadores do mundo, e dizem, escuta, e se não tivesse tido o final das missões, como seria?
Tá, é o que eu estava pensando agora também. Como absolutamente certo, seria uma muito maior que São Paulo, por exemplo, São Miguel. Compreende? Tá, São Miguel foi uma compreendo. das maiores cidades da América naquele período. Né? Entendi, Então, entendi. com um processo industrial fantástico, já de fundições, né? De uma indústria com mais de 60 modelos de indústria naquele local. Né? Certo. Então, veja que isso tudo se terminou exatamente pela ganância de Espanha e de Portugal, que não aceitaram aquele processo e que demandaram contra as missões. Né? Daí vem a Guerra Guaranítica, que é esse livro que eu escrevi agora. Né? Tá, esse Guerra Guaranítica, Os processos todos, isso. o senhor E daí, escreveu, o que nós ele é o mais temos... recente. Ele é o mais recente do senhor, esse Guerra Guaranítica? Tem um que está saindo agora, em 30 dias sai um novo. Mas esse aqui tem 6 Olha meses. isso. É. Ah, mas esse daí eu vou querer, eu vou comprar, vou ter um autógrafo do senhor aí, pessoalmente. Isso. E muita gente, Esse, olha só. esse é muito interessante e esse chama Pedido de Perdão ao Triunfo da Humanidade, que é o quê? Pedido de perdão ao triunfo da humanidade. Ó, Lembra? estão pedindo para o senhor mostrar novamente o outro, para o senhor pôr na câmera novamente, o outro e esse, por favor. Ó, esse é o relatório da Guerra Guaranítica. É esse aí. Olha aí, pessoal. Eu peguei os nomes, depois eu passo para vocês, se precisar, a gente pode pedir pelo direct da Rede Mais a Gente. Nós vamos nos tornar amigos e vamos ir proseando aí, sempre que preciso. Né? Bom, Com seguindo certeza. então. Então, desse processo todo, para tu teres ideia, só para encerrar o Cepete Arajuna. Então, ele é herói da pátria brasileira. Fica tranquilo, tá muito bom. Herói da pátria brasileira, e ele recebeu o reconhecimento como servo de Deus pelo Vaticano. Ele está num processo de canonização. Compreendeu? Então, bom, mas isso quando vocês vir para cá, a gente vai daí prosear muito sobre essas coisas todas. Né? Gente, agora, sabe o que eu queria saber? Quando a gente conversou, acho que foi o senhor, o Rodrigo, acho que foi o Rodrigo que me contou de um roteiro, que é esse roteiro que sai do Marco das Três Fronteiras. Como é que é isso? Começou lá no Marco? É isso que eu quero te dizer. Ó. Então, o que ocorre? Esse processo todo tem, em 94, 95, nós criamos o Circuito Internacional das Missões Jesuíticas, que é a integração dessa nossa história com a mesma história do lado da Argentina e do Paraguai. Olha porque aí, gente. São 30 povos. Por exemplo, em linha reta, da onde eu estou aqui, ando 80 quilômetros, já estou na fronteira. Mais 80 quilômetros em linha reta, mais 80 quilômetros em linha reta, já estou no Paraguai aqui. Ou seja, gente, só para ilustrar para o pessoal, se pensar bem, é Teresópolis, Petrópolis, que está a 60 quilômetros, que são cidades vizinhas nossas aqui no Rio. Então o que ocorre? Nós temos, então, a união dos 30 povos, né, que fica, digamos, mais leste-oeste, oeste-leste, e se a gente subir mais 200 quilômetros da metade desse processo, que é aqui na Argentina, você já está em Foz do Iguaçu. Ah, tá. Entendeu? Então, se você quer fazer um roteiro muito interessante, quem quer operar um roteiro muito interessante, inclusive para o mercado internacional, monta esse tipo de coisa, que é o que a gente mais faz com um turista que vem da França, da Itália, da Espanha, né? A gente quer Brasil, nós queremos aqui para os nossos Não, eu sei, mas eu te digo, por que eu estou dizendo isso? Porque se os de fora gostam dessa ideia... Nós vamos gostar também. Nós vamos gostar também. Eu gostei. Faz missões Brasil, Argentina e Paraguai, né? Faz aqui, que é um roteiro possível de fazer, né? Então faz os 3 países e sobe por Foz e daí vai embora, volta por Foz. Olha aí, gente. Olha só. Ele está dando... A gente tem 2 opções. Eu vou só a missões, mas não. Olha, voltar. Você entra e voltar por Foz. Olha, nossa, que viagem. Isso. Então daí você faz um grande mergulho na formação da América Latina.
Entende? Você vai profundamente assim no espírito da América Latina. E aqui tudo é pertinho, da onde nós estamos aqui, nós estamos falando tudo muito perto, né? Eu disse 80 quilômetros em linha reta, mas de estrada dá 120, está na Argentina. Mais 120 você já está no Paraguai, né? E ali daí você pode voltar, sobe pela 12 da Argentina, pela Ruta 12, e você já está em Foz do Iguaçu. Gente, olha que quando nós conversamos, lá o gerente da sua pousada, o Rodrigo, mas que ele falou, a gente conversou sobre, superficialmente, esse roteiro me encantou, né? Bom, São Miguel das Missões já nos encantou. Nós aqui na rede, mas a gente já teve a pretensão, alguns antes até de tudo isso acontecer, da pandemia. Nós temos uma amiga, Vanessa, que levantou da gente visitar, e eu acho que isso vai se concretizar. Já viu que hora é? Já é 18h57, daqui a pouquinho. Ó. Não, mas ele não corta, agora ele está ficando um pouco mais. Por isso que eu estou na então. Mas o senhor vê, todo mundo que está colocando aqui, quero muito conhecer. Turismo, o senhor trabalha com turismo de experiência, o senhor mandou fotos que tinha pessoas fazendo piquenique. Gente, hoje o nosso propósito era falar de história, mas eu tenho que falar da pousada desse senhor, que eu não conheço só por fotos. E o dia que eu conversei, que a gente ligou um vídeo, né, que a gente fez um teste, né, é maravilhoso. Eu imagino com tudo isso que o senhor falou, com o místico, com as sensações de energia, e mais aquela pousada, e mais o senhor contando essa história. Gente, o senhor aqui tá, mas o senhor falou que os guias, a maioria das pessoas também são preparadas para isso, né? Isso, profissionais, bom, vocês sabem bem, o Brasil tem legislação sobre guia, né? Eu não disse antes, mas eu sou um dos fundadores do Ministério do Turismo, né, do Brasil. Mas essa aqui, olha, aquele currículo que eu recebi, não dava para mim falar, eu fiz algumas anotações, além dessas, que o senhor é o criador, o senhor organizou várias coisas ali, o senhor foi diretor, outra coisa, o senhor foi diretor de turismo da Organização Brasileira das Cidades de Patrimônio Mundial entre 2005 e 2008, é isso? É isso. E fui diretor também da Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul, né? Eu sou fui um dos diretores. Que bacana. Bom, então, vamos voltar um pouquinho então. Então, eu acho o seguinte, esse conjunto todo, e veja que eu poderia falar mais uma hora para vocês. Com certeza, com certeza. Então, todo o processo histórico, cultural, né, os lugares para visitar, os museus, né, o entendimento de como forma essa história toda, que é reconhecida mundialmente, né, como uma história fantástica. Então, é muito importante que os agentes que trabalham com vocês na rede... Rede Mais Agente. Rede Mais Agente. Né? Isso. Então, que busquem os clientes por essas linhas de especialidade. Né? Por exemplo, quem é de turismo religioso sabe aonde buscá-los. Né? Quem é de turismo educacional e cultural, aí tem as universidades, tem as escolas dos jesuítas, tem um mundo para a gente buscar especificamente. Famílias, obviamente, que famílias, né? Essa é uma coisa que nós temos trabalhado muito nos últimos 20 anos, que é o Brasil começar a buscar e ter nas famílias a busca pela cultura. Né? Com certeza. Imagina, por exemplo, uma família trazer os pais para cá, né? Os filhos para cá, e poder aprofundar, é uma aula que jamais vai ser esquecida. Eu sou apaixonada por história e cultura, né? Então, o fundamento que eu trago para as minhas viagens, seja em grupo ou para quem eu indico, é isso. E a gente tem na rede, até uma colega aqui da Rede Mais Agente, a Cristina Lima, ela colocou, conheço o roteiro das missões, levei um grupo e todos adoraram. Ela colocou que já foi. É isso. Então veja que se pode trazer muitos grupos. Né? Então, existem níveis de clientela, de organicidade, de como trabalha isso, de como trabalha esses mercados diferenciados. Né? E, obviamente, o pessoal terceira idade, melhor idade, né?
é uma clientela muito propícia, por exemplo, para o turismo religioso, místico, que nós temos aqui nas missões, né? Muito, muito mesmo. Nós recebemos muita gente de todo o país e de fora do país, então nós os colocamos à disposição, né? A Pousada das Missões está ali ao lado do Patrimônio Mundial. Nós temos lá, temos 120 camas, tem toda uma estrutura importante de receptiva. E o receptivo, isso que eu ia perguntar. O receptivo. Vamos supor que eu opte em chegar com o meu grupo por Porto Alegre. O senhor tem esse receptivo para atender a mim ou quem desejar da Rede Mais Agente? Claro, ou quem está aqui nos assistindo? Paralelamente à Pousada das Missões, eu também sou sócio de uma operadora receptiva que chama Caminho das Missões. Né? Caminho das Missões, essa operadora, a base dela é em Santo Ângelo, aqui junto do aeroporto, mas tem toda a estrutura em Porto Alegre para receber, para tudo que precisa, né? Então é muito importante quem está nos ouvindo, quem está aqui nos vendo, quem vai ver depois essa live. Nós da Rede Mais Agente, assim, teremos um prazer em atendê-los, mas isso que ele está falando, nós temos um receptivo, você que vai querer ir para lá. Nós temos tudo, na verdade, assim, amarrado e concretizado, tem tudo para dar certo. Quer dizer, a pousada, é o Caminho das Missões, que é um receptivo que faz. Isso é muito importante, porque é um roteiro belíssimo, mas que demanda cuidados, que demanda você ter tudo certinho. E o turismo cultural exige especialização. Não pode com certeza, aventurar. Com né? O turismo cultural exige, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Desde se vai visitar uma aldeia, né? Por exemplo, precisa toda uma preparação para aquelas pessoas antes de irem visitar. Uma boa fala, claro. Por exemplo, não é como ir na praia, né? Não! Não, eu falei isso por quê? Porque existem... Essa preparação que o senhor falou, geralmente, assim, existem no Brasil, até falar, vai visitar o alienígena, é só chegar... Sabe? Eu gostei de ouvir isso. Não. Para isso tem todo um trabalho que a gente faz junto com a FUNAI, né? De cuidado, né? Então, então, por exemplo, mesma coisa, por exemplo, você vai entrar num patrimônio cultural da humanidade, né? Então, lá tem todo um resguardo científico até, né? Do patrimônio. Os guias que estão lá dentro vão dizer, olha, não pode tocar nisso, não pode naquilo. É um parque, sim. Vai contar a história. Claro, tu está trabalhando num sítio arqueológico, né? Exatamente. É muito preparado, né? Muito preparado. Muito bom. Uma pergunta que fizeram, como é que está, uma pessoa já subiu, como é que está agora, no momento atual, se já estão abertos os sítios, os locais? Visitação, tipo, como é hoje, no dia 4 de maio, como é que está a situação por conta da pandemia? Essa é a pergunta. Tudo normal, tá tudo normal. Nós tivemos no Rio Grande do Sul, e foi bom isso, tivemos uma bandeira preta, quase um mês agora, né? E daí isso daí fechou, né? E agora faz 21 dias que reabriu, está tudo... Nós não tivemos nenhum caso no turismo de Covid-19 aqui nas missões. Tudo, digamos assim, seguindo todas as normativas, os funcionários, né? Chegando nos lugares... Quantos habitantes tem São Miguel das Missões, mais ou menos? São Miguel é pequeno. São Miguel tem 8 mil habitantes. Né? Santo Ângelo tem 80 mil. Né? São Miguel, agora, dia 29, fez 33 anos de emancipação. É um município novo. Né? Antes era Santo Ângelo e agora é São Miguel, né? Emancipado há 33 anos. Entendi. E aí, no início da live, o senhor falou para mim, eu até falei, no final nós voltamos, que o senhor preparou uma apresentação até que a gente seria um prazer ter passado aqui, que o senhor vai fazer essa apresentação até que nós tivemos, as nossas lives normalmente são às quartas-feiras, porém o senhor tinha um compromisso. Aí o senhor vai estar fazendo essa apresentação, é isso? Em Porto Alegre, é isso? O senhor falou? Eu farei lá em Gramado. Vai ter um evento grande agora para operadores turísticos. Né? Ai, que bacana! Isso.
E aí eu vou fazer a apresentação, vai ser transmitido, eu acho. Vai Ah, ser, é? eu vou fazer essa apresentação bom, daí eu faço um aprofundamento lá, Se o exatamente. senhor, então, se o senhor depois souber que vai ser transmitido e puder nos informar, porque aí eu vou informar as pessoas da Rede Mais Agente, para a gente poder assistir. Nós estivemos, né, na Festures o ano passado, o senhor também participa normalmente, e São Miguel das Missões está lá também, né? Claro, claro. Não, e nós Sim. participamos de feiras mundiais, né? Eu disse Nossa. para você antes, por exemplo, a minha última ida lá para a Europa, eu fiz uma palestra em Madrid para operadores e agentes lá, né? E Aham. fora disso, a gente vai, obviamente, na FIT, lá, nos grandes eventos na Inglaterra, na Alemanha, É, a vamos todo Vanessa mundo. a Vanessa está falando da Serpa Turismo, que deve ser que é a Festures Connection. Deve ser essa que chama. Exatamente, É ela exatamente. mesmo, Vanessa, é essa mesmo. A gente então vai estar conseguindo ver. E, bom, gente, alguém tem mais alguma pergunta? Eu tentei ver aqui, eu pedi para pôr nas perguntas. Alguém, aquela se passou de alguém, por favor, repita aqui, porque nós estamos chegando ao final do nosso encontro maravilhoso, que ninguém sentiu passar. É uma história rica. Olha, se tivesse fotos, ele estava, não tem fotos, mas olha, eu só digo uma coisa. O senhor é o tipo de pessoa que ainda deixa a gente feliz, a humanidade feliz. A gente viver da história, escutar a história. Eu, como a Kátia, igual a Kátia falou, eu sento com o senhor, eu não sei se com chimarrão, né? Eu já experimentei isso, eu não consigo tirar, mas que eu fico ali escutando. E uma pergunta, se a gente chega com um grupo, como o senhor falou, independente do senhor, a gente pode montar alguma coisa nesse formato da pessoa ter o grupo, ter esse conhecimento, ou quem vai um Sim. casal ou uma família, Não, não não, sim, tão sim, sim. abrangente. Tem. Não, Porque. nós temos sim, as pessoas são muito preparadas aqui, né? Os guias, todos de formação universitária, né? Então, muitos pesquisadores, nós hoje temos grupos de pesquisa importantes que estão trabalhando conosco nas missões. Nós temos um grupo que hoje tem doutores e pós-doutores e mestres das universidades, um grupo com 200 pessoas que estão trabalhando várias pesquisas sobre processos históricos, tanto na arqueologia como na história, né? Então, Aham. há uma movimentação muito grande hoje, né? Eu estava escutando ontem um filme do Peru sobre as missões lá dos jesuítas daquele tempo lá, né? E eu achei muito interessante uma coisa que um padre disse. Nós aqui tínhamos o sonho de ser como eram os 30 povos das missões. Ah. Entende? Então, o que aconteceu? Naquele período, esse que hoje a gente diz que foi um milagre da humanidade e tal, né? A verdade é que o que ocorreu aqui foi algo que encantou o mundo inteiro. Com E que certeza. até Encanta. hoje é Encanta. estudado, né? E para Encanta. a gente tentar repetir isso. Eu Com tenho certeza. um artigo, para quem gosta de ciência, eu tenho um artigo científico numa revista internacional que chama Redalic, com Y, né? Que Redalic com Y, gente, olha aí. experiências utópicas no território fronteiriço do Mercosul e as alternativas de sustentabilidade para o novo milênio. Então, é exatamente aquela utopia do passado, nossa aqui, como isso pode nos ajudar a fazer um mundo melhor hoje, né? De fraternidade, né? De humanidade. Muito a ver com o que é praticado aí, é o que hoje o nosso mundo precisa, né? Vocês já praticam, ó. Isso. Porque os guaranis, porque aí vem uma questão de respeito aos nativos. Os guaranis sempre foram fraternos, sempre foram boas almas, bons espíritos, cuidavam uns dos outros, né? E veja que isso também é uma contraposição à ideia que nós criamos dos indígenas do Brasil, né? Uhum. E aqui não. Aqui você vê eles você vê eles trabalhando, constituindo o artesanato, a sua vida, você dialogando com eles aqui, né? Lá em São Miguel, diariamente os guaranis estão lá
Ai, que atendendo os delícia. turistas. Olha aí, Isso, gente. Meu Deus. isso. Tem uma pergunta, que nós já vimos, uma pergunta da Cristina Lima. A cidade de Mata e de Ibirubá também, Ibirubá, também Dirubá. podem ser incluídas nesse roteiro? Veja que sim, você poderia, exatamente no que eu disse antes, se você vem de ônibus de Porto Alegre, você poderia entrar em Ibirubá e ali fazer um descansozinho ali, né? Você Ah, visitaria a cidade e faria descanso. E para quem depois quisesse voltar não pelo mesmo caminho, poderia descer pela cidade de Mata. Mata é um dos únicos locais do mundo onde tem uma floresta petrificada. É algo de 200 sério? milhões. Ah, eu quero. 200, Ih, tô louca não, pra ir. lá tem dinossauros ainda que Olha estão aí, gente. paleontologicamente sendo trabalhados, né? Então tem museus. Então lá tem vida comprovada há 280 milhões de anos. Então, o ideal seria fazer, quando a gente descendo em Porto Alegre, seria um dos caminhos que o senhor falou que nós deveríamos passar Vem antes de ir, pela, vem ou... pela Rota das Terras, vem pela Tá. Rota das Terras. Ali dá para descansar, dá para ver umas coisas ali, daí vem para cá, né? Chega aqui, por exemplo, vai sair depois, daí depende do horário que chega em Porto Alegre, né? Então, ali anda 3 horas e fica por ali um pouquinho, mais 1 hora ou 2 horas, e daí Certo. vem, né? Dá mais uma pernada daí e chega aqui nas Missões, né? Ah, E daí bacana. faz Missões e no voltar para Porto Alegre, daí volta, porque eu chamo por baixo. Daí vai por Mata e pega Aham. toda uma região belíssima daí, que é paleontológica. Tá. A Cristina falou, eu fui e adorei. Biribá. Ela disse que adorou também, que é show. Que é Isso, show. é uma região Aham. linda lá, é. É Eu uma fiz região assim muito. quando fui. Isso, é uma região linda, né? Essa nossa região. Bom, gente, olha, tudo que é bom, a gente não vê 1h15. Sabe o que é isso? Sem foto, sem nada. É encantador, sabe? Eu nem sei, estou falando aqui, ó, obrigada por compartilhar, agradecemos, apresentação maravilhosa, agradecemos muito a Clara da Victory, encantada com tanto conhecimento e carinho em transmitir. Muito obrigada, a Kátia falou para o senhor, tá? Assim, Parabéns, a dizer para olha, ela, obrigada. A Rita, obrigada por repartir seu conhecimento. dizer Nem assim para todos nós. encerrar, né? Que nós Hum. somos espíritos milenares e milenarmente continuaremos. Mas nem todo mundo, infelizmente, aquilo que o senhor falou de humanidade, infelizmente, nem todos agem assim, né? Não, mas eu acho que esse é o caminho. A luz é essa e nós temos que Essa. andar para alcançar. Bem, gente, estamos chegando no final do nosso encontro de hoje. Eu quero agradecer a todos que acompanharam aqui a nossa live. E um agradecimento mais que especial, em nome da Rede Mais a Gente, ao senhor, seu José Roberto. Eu sou bem sincero em dizer que, quando eu repeti várias vezes aqui sobre o currículo do senhor que eu recebi, eu falei, que pessoa é essa? Porque a gente está com uma humanidade assim, né? Você vê o currículo de uma pessoa dessa, ela não tem hora. Eu sei da correria que o senhor está. Gente, ele vai viajar, ele vai ficar 3 dias fora com esse problema da Festuris, com esse evento. Ele se prontificou a fazer hoje a live com a Rede Mais a Gente, por isso que não foi nas quartas-feiras. Então eu só tenho que agradecer em nome da Rede Mais a Gente, senhor, muito, em nome das 40 agências de viagens que fazem parte da Rede Mais a Gente. E nós colocamos à disposição, Elvira, né? O que Nos vocês aguarde. precisarem. Eu ia terminar, não. O senhor nos aguarde, porque nós vamos chegar aí. A Rede Mais a Gente, nós já teve uma parte, nós já tentamos ir para uma visita, agora nós vamos conversar, mas deixa passar, esse ano a gente está se resolvendo, né? Tudo isso está se amenizando, mas 2022 nos aguarde. Olha, maravilhosa, aprendemos muito para o turismo e para a vida. A Clara falou isso. Eu acho que é bom você escutar essas coisas. José Marco, passou muito rápido. Sabe, seu Zé Roberto, uma pessoa falar que passou rápido, uma conversa que hoje todo mundo fala, todo mundo faz live, eu acho que isso não tem preço. Né? Tá bom. Não tem preço. Um abração. Muito abraço, obrigada. Agradeço. Se o senhor Muito bom. quiser fazer algumas palavras finais, fique à vontade.
que nós Não, anunciamos. Então, eu e todo o pessoal da rede, né? Mas a gente, eu agradeço a audição de vocês, né? E a possibilidade de falar. E nos colocamos à disposição, né? Nós aqui temos a maior boa vontade e mais do que isso, nós precisamos de vocês. Vocês são, os agentes são muito importantes, né? Para a gente ir redescobrindo esses tesouros enterrados que o Brasil tem. E Obrigado. aí eu vou só finalizando, eu vou falar palavras da Elizabeth Cristino, que é também uma amiga da rede, que eu iria falar. Aguarde, vamos de caravana da Rede Mais Agente. O senhor vai ver. Tá. Caravana, Rede Mais Agente nas missões. Tá bom? Boa noite a todos que estiveram aqui. Agradeço estarem hoje. Eu espero que a Rede Mais Agente tenha contribuído para vocês escutarem que é possível, sim, um mundo melhor e com mais humanidade. É o que eu penso. Depois de ouvir tudo isso, eu vejo que é possível. Boa noite a todos. Muito obrigada, seu José Roberto. Mais uma vez, gratidão. Obrigada. Muito obrigado. Abraço. Abraço. Obrigada.